Coisas que não fazem sentido na novela Rosalinda. Olha aqui, novela mexicana Rosalinda, eu super compro um macho safado tentando fazer imundícies com uma secretária pobretona. Mas vocês não acham que forçaram a mão só um pouquinho com essa saga de filme de ação da sessão da tarde, com o cara chegando ao cúmulo de sequestrar a criatura e levar para uma lancha em alto mar? Esse chefe aí não era qualquer Zé Ruela para se expor nesse nível. Ele tinha família, ele tinha nome e ele tinha uma reputação a zelar. O cara chega ao cúmulo de levar a outra para uma ilha deserta para cometer seus atos libidinosos. Ah não, gente, ele pensou mesmo que estava num filme da sessão da tarde. Só que não era um de ação não, era Lagoa Azul. Aí o outro, que sofreu um belo de um Titanic 2.0, tendo sua lanchinha tombada por um iceberg versão tropical, conseguiu não só sobreviver ileso, como também chegar a tempo de salvar a honra da bela donzela. Só que esse príncipe encantado aí era da Shopee, viu? O belo covardão praticamente pediu para a coitada infeliz da Soledade assumir a culpa por ter levado o cunhado dele de arrasta. Aí, a nossa perita em evidências criminais mandou o covardão abestalhado fugir da cena e limpou a bordinha da pistola. Não, ela não limpou a parte onde o cabra segurou e deixou suas impressões digitais. Mas funcionou, e as autoridades dessa novela, que provavelmente devem ter saído de outro filme da sessão da tarde chamado Loucademia de Polícia, concluíram que a mulher era a culpada. E aí, ela mofou atrás das grades depois de ter parido a protagonista dessa novela e ter entregado ela para a irmã assumir o BO todo. A pobre infeliz já tinha uma penca de filhos para cuidar e ainda teve que pegar filha da outra burrona lascada. Ainda por cima, jogaram a peruca do Zacarias na cabeça da coitada para ela se passar por uma jovem senhora. E os anos passam enquanto os absurdos permanecem. E a gente pode comentar como a caracterização da Rosalinda ficou uma mistura de Maria do bairro pobre com Maria do bairro rica. A boca era mais suja do que uma tampa de bueiro e falava tudo errado. Quem já viu a versão em espanhol consegue perceber isso. Já a make e o cabelo eram bem sofisticados, inclusive um visual que não combina nada com o contexto da pobre mocinha desafortunada que nada tem. Eu não faço uma make dessas que ela usava no dia a dia nem para ir numa festa à noite, para ser bem sincera. Para mim, simplesmente não combinam, sabem? Tanto que depois acho que eles se tocaram disso, meteram uma franjinha nela e suavizaram na make para deixar ela com uma vibe mais esfarrapada, inocentona. Bom, mas aí nossa pobre Rosalinda teve que ir atrás do irmão/primo trombadinha na delegacia, após o miserável ter tentado roubar uma caixa de vinhos de dentro de um caminhão de cargas. A vizinha fofoqueira viu a cena toda do cara sendo preso, vai levar a fofoca para a mocinha da novela e as duas vão juntas para a delegacia. Só que aí, quando o cara fala que o outro foi preso por roubo, as duas se espantam. Oxe, vai me dizer que uma senhora fofoqueira como essa aí não perguntou para os outros fofoqueiros transeuntes o que tinha acontecido? Ela não viu tudo, mas uma fofoqueira de respeito teria perguntado para 5 testemunhas e depois aumentado 5 coisas diferentes na história. Uma bela fofoqueira de Taubaté, isso que essa senhora é. Gente, e eu entendo que o nome dela era Rosalinda, mas a mulher não tirava essa flor de trás da orelha nem para dormir. Isso é tão ao mais ridículo do que a Esmeralda só ter roupa verde. Não tem como. Olha ela aí, deitadona, quase parindo uma criança, com a rosa vermelha impecável no cabelo. Pelo menos no hospital eles tiveram a decência de tirar a bendita flor. Mas a decência durou pouco, e a cara de pau desses produtores de novela mexicana prevaleceu quando vimos o bebê surgindo não apenas completamente limpo, como também completamente seco. Poxa, gente, custava pelo menos dar uma molhadinha na cabeça da criatura para a cena ficar menos ridícula? Até a mãe estava besuntada de suor, já a filha tomou 3 banhos antes de chegar ao mundo. Além da falta de cuidado com os defeitos especiais, a falta de originalidade salta aos nossos olhos quando somos obrigados a ver pela 100ª vez uma personagem da Thalia perdendo um bebê no churrasco e ficando piradona das ideias. Ai, fia, nem precisava mais ensaiar, né? Já tinha feito tanto o mesmo papel. Só poderia ter ensaiado melhor esse desmaio aí, mas tudo bem.
Já na clínica, eu não sabia mais se estava vendo uma novela mexicana ou o filme do Exorcista, porque a mulher se contorcia igual lombriga possuída enquanto o médico gritava: "Meu Deus, essa mulher está atravessando uma crise de loucura!" E ela retorcia a bocona e urrava igual a menina do filme mesmo. Sinto que essa novela é um grande compilado de filmes que passavam na TV nos anos 90. A cereja no bolo dessa cena foi a enfermeira. "Ai, doutor, temos que fazer alguma coisa." "Jura, Mona? Eu não tinha percebido?" "Aplicar um tranquilizante?" "Não, não, vamos de camisa de força mesmo, para ficar tudo mais dramático." "Nem precisava, meus amores, o clima já estava pesadíssimo." Mas calma, gente, para tudo tem cura nesse mundo. Medicação? Terapia? Que nada, foi só darem um raminho de flores para Mona cheirar que rapidinho ela recobrou seu juízo perfeito. Brincadeira, gente, eles não foram tão longe. Ela apenas sorriu, mas continuou piradona. Aí ela teve que ir passar férias em uma clínica, porém a falta de criatividade bateu novamente na porta da pobre mocinha enlouquecida. E adivinhem o que acontece depois? Um incêndio, onde ela acaba passando por falecida. E aí chega nas mãos de um homem rico, desmemoriada e com uma nova identidade. Maria do Bairro, Marta Laura. Alguém lembra? Bom, mas como dizem que a Rosalinda é um copia e cola entre a Maria Mercedes e a Maria do Bairro, acho que dava pra gente esperar esses contextos completamente copiados descaradamente. O que eu não aceito é terem dado ela como morta simplesmente porque o corpo estava segurando a boneca dela. Existe uma coisa chamada identificação da vítima, que pode ser feita até por um pedacinho de osso. Mas não, para a loucademia de polícia que atuava nessa novela, uma bonequinha chamuscada era prova suficiente. Só não entendi como uma boneca de borracha e plástico conseguiu ser identificada, depois da criatura ter queimado mais do que o boneco assassino no final do primeiro filme. Mas não pensem que a nossa mocinha florida teve um destino fácil como a prima que veio do bairro, não, tá? Porque antes de ser encontrada pelo carinha legal e rico, ela literalmente passou misérias ao lado de um personagem que se chamava como? Misérias. Pois é, nem tudo precisa ser sobre criatividade. Outra que escapou de um incêndio que queimou a roupa dela, deixou ela toda sujona de cinzas, mas não fez nenhuma queimadura minúscula sequer na pele. Um fogaréu deveras bonzinho, que olhou para a vítima e pensou: "Nossa, ela é tão bonita, vou queimar não." Particularmente, eu consigo me queimar mais do que ela apenas fazendo chapinha. Mas bom, a miséria da miserável acabou quando o riquinho a encontrou e levou para dentro de sua residência. Gente, não é só porque ela era uma esfarrapada, ladra e malucona das ideias que ela era perigosa, não é mesmo? Por que ele veria algum problema em colocá-la dentro de casa e fornecer algumas calcinhas limpas? Essa pobre secretária do lar, que já deveria estar aposentada, ainda tem que correr risco de vida sozinha com uma louca dessas em casa. Me deu até vontade de chamar o Ministério do Trabalho para a bichinha. Sabe o que é mais absurdo nesse cara? Ele já conhecia ela de antes lá da floricultura, mas ao invés de entregar a mulher onde sabia que a conheciam, pegou ela para ele, como se fosse alguém que rouba o cachorrinho do vizinho. Eu acho que esse Alex era mais pirado do que ela. E a maior prova disso é o jeito de stalker psicopata que ele fica quando vê ela pela primeira vez. "Eu já te conhecia de dentro da minha cabeça", disse ele. Bom, mas voltando para o presente, ele leva ela na porta da floricultura e faz isso aqui. Tu lembra desse lugar? Não? Ah, tá, então vamos embora. E já que ela não lembrava de porcaria nenhuma, o tal do Alex resolveu brincar de roteirista de novela e criou toda uma nova personagem para a moça, Paloma, a cantora. Observem a cara de pau desse empresário explorador olhando uma pobre enferma mental e pensando: "Opa, essa miserável canta bem? Quanto será que eu consigo tirar no mês fazendo ela trabalhar para mim?" Essa cara de bonzinho não me engana não, senhor Alex. Aí o tempo vai passando e não poderia faltar a clássica parte da mocinha aprendendo a ser gente fina.
Mas apesar de estar fantasiada de estatueta do troféu imprensa, a bichinha ainda estava completamente transtornada das ideias, acreditando ser a mamãe de uma boneca feiosa. Ensinar a andar de salto alto ou dar tratamento psiquiátrico? Pois é, por isso que eu digo que esse Alex era um grande oportunista explorador de pessoas em situação de barril. Não compro essa skin de mocinho, não compro mesmo. O amigo dele pergunta, e aí, o que tu vai fazer com essa doidinha do centro, modelo ou atriz? E o empresário trambiqueiro responde que ia colocar a coitada para cantar. Gente, ela não tinha noção sequer de que era um ser humano. Infelizmente, não vou conseguir falar de tudo que não faz sentido nessa novela, porque é muita coisa para um vídeo só. Mas vou encerrar com uma coisa que, por mais vezes que veja, nunca vou deixar de reclamar. O galã que reencontra a mocinha depois de um banho de loja e não a reconhece. Essa aqui nem estava difícil, vai. Mas enfim, com certeza faltava uma parte da novela Marimar para completar o remendo da trilogia das Marias dentro dessa novela maluca. Aí resolveram incluir essa parte. Mas eu já falei demais. Agora quero saber qual é a coisa mais sem sentido da novela Rosalinda para você.